Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos. Que Deus nos abençoe abundantemente. Estamos aí no primeiro domingo de setembro, 7 de setembro, dia da independência. E eu sei que Deus vai nos dar um mês aí muito abençoado. Creia na sua vitória, acredite na sua conquista, porque o que o Senhor tem para fazer em nossas vidas é algo muito grande. E eu creio que nós iremos sair daqui nessa manhã abençoados, preparados para vencer, vencer, vencer e vencer. No domingo nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor e no nome do Senhor Jesus Cristo eu quero que você abra o coração nesta manhã para poder ouvir a palavra de Deus. Amados, eu estou com uma mensagem que Deus colocou no meu coração para falar ao coração da igreja. E eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês que aqui se encontram nessa manhã. Você que vai me ouvir pela internet, vai me acompanhar pela internet. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem aqui você precisa de uma resposta de Deus? Pastor, eu preciso de uma resposta de Deus este mês. Levante a mão. Glória a Deus. Está aí. Praticamente 100% precisa de uma resposta de Deus. E eu creio que se nós nos voltarmos para a palavra, se nós abrirmos o nosso coração para que o Senhor possa falar ao nosso coração, com certeza você sairá daqui nessa manhã e terá com certeza uma semana de grandes vitórias. Então veja que você diz que você precisa de uma resposta de Deus. E eu meditando dentro da palavra de Deus, eu encontrei algo que eu preciso falar ao seu coração. Porque para Deus te responder, você que está passando por lutas, por momentos muito difíceis, talvez por uma situação de desespero, de agonia, de aflição, é muito importante o Senhor, a Senhora, entender que Deus exige uma condição para Ele poder te responder. E a condição ou condições para recebermos a resposta de Deus está em Josué capítulo 3, no versículo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, aqui é um relato de uma história verídica, real, quando o povo saiu do Egito, das garras de Faraó, passou pelo Mar Vermelho, passou pelo deserto, e estava atravessando, fazendo a travessia do Jordão. E eu quero chamar a sua atenção, meus amados, porque o povo viu grandes maravilhas da parte do nosso Deus. As pragas sobre o Egito, águas que saíram da rocha no deserto, cordonizas que vieram do mar. Eles comeram tanta carne que saiu pelo nariz. Uma chuva de pães que veio do céu. Só que quando esse povo passou por esses caminhos e viu essas maravilhas, indo para a travessia do Jordão, esse povo cometeu um erro que muita gente tem cometido. Eles pararam de orar, eles pararam de se consagrar, de se santificar, porque eles já estavam contentes com aquilo que havia acontecido na vida deles. E não sabia eles que muito mais Deus tinha para fazer. Então é muito importante o Senhor, a Senhora, que está aqui nesta manhã, entendam que Deus lhe chamou para um plano de salvação, para um plano de
de uma vida de prosperidade, de uma vida de vitória. Lógico que não vai ser da noite para o dia, mas se nós atentarmos para a palavra de Deus, com certeza nós vamos viver o melhor que Deus tem para cada um de nós. E eu gostaria que você abrisse o seu coração, que você se preparasse de hoje em diante para viver o melhor que Deus tem para você. Esquece o passado. Você não pode estar se remoendo no passado. Eu estou assim porque no passado eu fiz isso. Minha vida não vai porque no passado aconteceu isso. Não, esquece de passado. Você nunca vai viver ou nunca vai ter um futuro brilhante se você vive o presente preso ou presa no passado. O apóstolo Paulo disse que as coisas que para trás ficaram, eu já deixei para trás. Hoje eu avanço para as que estão diante de mim. Então você tem que focar um propósito, um objetivo e olhar para frente. E qual é o segredo para que esse mês Deus venha te honrar? Qual é o segredo para que Deus venha te abençoar? No capítulo 3, no versículo 5 de Josué, quando o povo estava passando por aquela situação e eles deixaram a consagração de lado, no versículo 5 diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Veja que amanhã é segunda-feira, as lutas começam, é o trabalho, corre daqui, corre dali, as contas para pagar, as adversidades do dia a dia. E qual é a garantia que eu tenho que o meu amanhã será um amanhã de vitória, um amanhã abençoado? Deus tem poder para trazer à existência as coisas que não existem. Então ele diz claramente: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A santificação é o caminho para nós recebermos as respostas do nosso Deus. Então você precisa colocar no seu coração que não há outro caminho para uma vida plena se não for através da santificação. Então Josué chamou o povo para se santificar, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. E o Deus que operou no passado é um Deus que opera no presente e há de operar por toda a eternidade. No versículo 7, e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então veja que o Deus de Moisés era o Deus de Josué, que hoje é o nosso Deus. Assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Josué, se nós nos santificarmos, ele também será conosco. Quanto a isso, você não tenha dúvida. Ele é o Criador. Ele é onipotente, pode tudo. Ele é onisciente, sabe tudo. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então é muito importante que você atente para esse recado de Deus. É a garantia de uma semana de vitórias. Santificai-vos. Santifica o povo, Josué, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Aquilo que é impossível para o Senhor, para a Senhora, é possível para Deus. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, para Deus isso não é nada. No versículo 10,
Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará diante de vós aos cananeus, e aos heteus, e aos heveus, aos fariseus, aos gigazeus, aos amorreus e aos jebuseus. Quer dizer, os problemas, a doença, a miséria, o desemprego, o sofrimento, o fracasso, a derrota. Deus tem poder para afastar tudo isso dos nossos caminhos. Mas é muito importante o senhor, a senhora, que está aqui nessa manhã entender, que vai me ouvir em casa, que a santificação é algo muito importante, porque Deus é santo. E nós não podemos estar na carnalidade querendo alguma coisa de Deus quando Deus é santo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 7, diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus não nos chamou para nós andarmos na imundície, na carne, no pecado, no erro, na mentira. Não. Então, você precisa hoje, a partir de agora, desse exato momento, traçar um rumo para a tua vida, um projeto para a tua vida. O Senhor diz: se projeta alguma coisa, tudo lhe sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Veja que ele diz em 1 Tessalonicenses 4, 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus nos chamou para andarmos em espírito. No livro de Hebreus, capítulo 12, vai mais à frente um pouco, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta eu prometer nada, não adianta eu querer inventar nada para manter você na igreja, para encher a igreja, porque o compromisso do nosso Deus é com a sua palavra. E se nós estivermos andando de acordo com a palavra do Senhor, Ele vai fazer maravilha na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida sentimental, profissional, financeira, espiritual, enfim. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha. Deus quer fazer maravilhas na sua vida. E Ele diz que sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Não adianta. Ninguém vai ver Deus. Isso é muito importante. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Voltando em agora 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, agora não é a primeira, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor. Olha que bonito. Porque vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Veja, desde o princípio, Deus nos separou para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firme e retende as tradições que vos foram
ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos conforme em toda boa palavra e obra. Veja, o segredo, meu irmão, minha irmã, o segredo para o senhor, para a senhora que está me acompanhando pela internet, o segredo é a santificação, a oração, o jejum, a leitura de Bíblia, a frequência constante na igreja, a sua fidelidade no seu dízimo, nas suas ofertas. Veja que a consagração é algo muito forte. A consagração, ela leva a uma santificação que leva a Deus a fazer maravilha no nosso meio. Talvez, quantas não são as pessoas que a casa está de cabeça para baixo, a família desunida, o casamento a ponto de uma separação, a empresa indo à falência, as pessoas com nome sujo, em depressão, opressão. Então veja que Deus está nos chamando a atenção para que venhamos a nos santificar. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Creia que Deus está contigo, porque se nós andarmos na carne, na carnalidade, Deus é Espírito, então não vai ter como Deus nos abençoar. Ele chega a dizer em Romanos capítulo 8, no versículo 13 de Romanos, ele diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. O que é a morte? A morte é a ausência da vida. O que é a miséria? A ausência da prosperidade. O que é a tristeza? A ausência da alegria. O que é o fracasso? A ausência da vitória. O que é a doença? A ausência da saúde. O que é o mal? A ausência do bem. Então talvez você esteja aqui nessa manhã, ou me acompanhando em casa, você está vivendo na morte. Por que você está vivendo na morte? Porque você está na carnalidade, você está na carne. E a Bíblia diz que, porque se viverdes segundo a carne, morreremos. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, se nós vivermos em Espírito, nós vamos viver. Nós vamos ter vida. Nós vamos ter saúde. Nós vamos ter paz. Nós vamos ter um lar abençoado. Nós vamos ter uma família unida. Nós vamos ver o crescimento da vida financeira. Nós vamos ver o crescimento espiritual. Aqui mesmo em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, ele diz: portanto, agora, nesse exato momento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se nós andarmos segundo o Espírito, em santificação, meus amados, Deus fará maravilhas na nossa vida. Então, o Senhor ou a senhora que adentrou aqui nessa manhã, precisa abrir o coração, precisa entender esta mensagem. Porque Deus quer fazer maravilhas na sua vida. As lutas virão, sim, as aflições, mas eu estou andando em Espírito. Eu sei que Deus está comigo, então eu vou vencer. Eu vou alcançar, eu vou chegar
aonde eu quero. Por quê? Porque eu tenho andado com Deus, na presença de Deus. Então, levante a cabeça, abra o teu coração, faça uma oração de todo o seu coração, porque Deus está dizendo que Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Não importa o que você fez, deixe para trás as coisas que para trás ficaram. O diabo é acusador. O diabo vai estar sempre usando alguém para te acusar, para apontar o dedo para você. Mas lembre-se que não foi o dedo do acusador quem te lavou. Quem te lavou foi o sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus nos liberta de todo o pecado. Você que está aqui nessa manhã, você está num ministério maravilhoso. A Igreja Internacional da Graça de Deus é um ministério de palavra, sim, de salvação, de cura, de prosperidade, como eu sempre falo, mas um ministério de palavra. Um ministério que tem levado as pessoas a viver sobre a graça do Pai, sobre a graça do Filho, sobre a graça do Espírito Santo. E ainda você que vai me acompanhar pela internet, que não seja da Igreja da Graça, não importa o seu ministério. Deus lhe chamou para uma vida de santificação. Deus lhe chamou para viver o melhor que Ele tem para nós. Lembra-se do que eu preguei no domingo passado? Que quando Abraão foi oferecer o sacrifício em Gênesis 15, ele abriu os animais, mas as aves ele não abriu, ele matou, mas não abriu, e a carne apodreceu, e as aves de rapina estavam sobrevoando sobre o fedor daquela carne. Deus nos chamou para exalar o bom perfume de Cristo. Aonde tem fedor, aonde tem sujeira, aonde tem imundície, só vai atrair demônios. O urubu gosta de carniça, gosta de sujeira, gosta de fedor. O diabo é quem gosta de tudo isso. Então é importante a senhora entender que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Quando nós exalamos o bom perfume de Cristo, aonde nós chegamos, Deus se manifesta na nossa vida. Deus faz maravilhas na nossa vida. Quanto de vocês que estão no Evangelho já há tanto tempo, pessoas boas, de boa índole, creio eu, trabalhadoras, que poderia hoje estar em situação bem melhor, mas talvez você ainda não atentou para o recado do Senhor. Santificai-vos. O Senhor quer fazer maravilha na tua vida. O Senhor quer lhe tirar dessa situação que você está. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é poderoso. Ele quer te exaltar. Você é importante para Deus. Você é precioso, é preciosa para o Senhor, meu irmão. Você é uma alma preciosa para Deus. Creia nisso. O diabo é acusador, mas o nosso Deus é salvador. Então eu gostaria que nesta manhã você ficasse com essa mensagem e que você se preparasse para esse mês de setembro viver o melhor que Deus tem para você. Esse é o Deus de Sadraque, esse é o Deus de Abednego, esse é o Deus que livrou aqueles homens da fornalha, e é o Deus que quer te livrar também. Receba essa palavra, guarde ela no seu coração. Não existe muito segredo para você ser próspero, salvo, abençoado. Esse ano não pode terminar sem a sua vitória. Se você se santificar, se você procurar estar com mais frequência na igreja, procurar estar junto, ouvindo a palavra do Senhor,
com certeza Deus, Ele fará maravilha na sua vida. Deus fará coisas extraordinárias. Fique com essa mensagem. Creia numa semana de muitas bênçãos para você, sua casa e toda a sua família, em o nome de Jesus. Fique de pé onde você está, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, eu te louvo e eu te glorifico, meu Deus, porque a tua palavra diz que aonde habita o Senhor, habita a liberdade. E foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, Pai. Então venha com o teu poder, Senhor, preparar este povo, meu Deus, que foi chamado pelo Senhor. Pai, quantas pessoas aqui agora, nesse momento, são mais de 50 pessoas que não era nem evangélica, e através da evangelização, hoje estão aqui na tua casa, já se batizaram, estão conhecendo um Deus da Bíblia, um Deus todo-poderoso, fora essas outras tantas que aqui estão nessa manhã. Oh meu Deus amado, o Senhor é maravilhoso demais. Nos dirija na tua direção, abençoe a nossa caminhada, Pai, que as nossas mãos sejam para abençoar, nos guarda de todo mal, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o poder, é o reino, é a glória, é o domínio para todo sempre. Ajuda esse meu irmão, ajuda essa minha irmã, que ao clarear desse novo dia, nesta segunda-feira, o Senhor possa fazer maravilhas na vida dessa gente, meu amado Deus, daqueles que vão nos acompanhar na internet. Oh meu Deus amado, abençoe aos dizimistas, aos patrocinadores, oh meu Deus, aqueles que estão envolvidos direto ou indiretamente na obra do Senhor. Abençoe, meu Deus, esses obreiros que a gente vê crescer a cada dia, Pai. Quando eu olho para hoje, 2 anos depois, Senhor, eram 4, hoje já são um número bastante grande, Pai. O Senhor é maravilhoso demais, o Senhor opera sinais e maravilha, o Senhor é tremendo demais. E eu sei que a obra do Senhor é grande nesse bairro, nesse lugar, Pai. Então ajuda, meu Pai, a este povo. Nos abençoe, derrama da tua glória, derrama da tua bênção. E que venhamos, meu Pai, a te servir com todo o nosso coração. E que possamos estar preparados para o dia em que o Senhor nos chamar. Meu Deus, eu entrego cada dia desse mês nas tuas mãos. A vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta manhã. Das milhares que vão nos acompanhar pela internet. Oh Pai querido, que chegue a bênção do Senhor aonde quer que essa mensagem chegar, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém, diga graças a Deus. Dê uma linda e forte salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Seu inimigo está investindo contra a sua vida. Não se curve, se levante e clame ao Senhor Jesus. Ele é tremendo em todos os seus feitos. Não há defeito no Deus que lhe atendeu. Lhe atendeu. Você entrou aqui querendo uma resposta. Pode pedir, porque Ele vai lhe responder. O impossível para Ele não é nada. Tenha fé, porque
que esse vento vai passar. Vai passar. Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Seja forte, parta para a luta, vá buscar sua vitória. Ele envolve sua vida de majestade e glória. Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra e no céu. Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, Deus que não foge da fornalha, varão de guerra, Deus invencível, que entra na cova dos leões e salva Daniel. Tu és Senhor absoluto, na terra